Quem é que está de férias aí já? Poxa, então, a galera, né, já passou direto, não é isso? O pessoal aí, pô, com certeza. Quem não está de... Não, estou brincando, não precisa... Não vamos chegar a tanto, né, levantar a mão assim, quem não está de férias. Porque às vezes não é nem culpa sua, mas aí vai parecer que você está enrolado. Está enrolado na faculdade, na escola, né? E aí ficou em recuperação, alguma coisa nesse sentido. Cara, você já reparou, não sei se você tem ido à praia esses dias, né? Recentemente eu fui a uma... como é que eu vou chamar isso? Um restaurante, né, magnífico, ali em Itacoatiara, chamado Puro Suco. E aí encontrei uma galera aqui da igreja, lá no Puro Suco, e estava cheio, aquela fila, tudo mais. Quando a gente vai à praia, às vezes a gente vê um pessoal com equipamento assim, magnético, tentando achar algum objeto de metal. Você já viu essa parada? Acontece no dia que vocês vão à praia? Não, é só no dia que eu vou, né? Porque eu tenho folga, galera, segunda-feira. Então, o dia que eu vou é segunda. Aí, geralmente, na segunda tem essa galera. É um pessoal que vem com um detector de metal, e aí eles vão passando aquilo ali na areia, para ver se conseguem encontrar algum objeto de valor. E aí, a torcida desse cara que você tenha perdido alguma coisa no sábado e no domingo, para que ele, na segunda, consiga achar alguma coisa ali que ele consiga vender, trocar, né? Algo nesse sentido. Uma vez eu me interessei por isso, né, no sentido da técnica ali, aí eu vi na internet como é que era, como é que fazia. Tem canais até que a galera mostra isso nos canais e tal. Você já buscou alguma coisa que você teve dificuldade de encontrar? Às vezes, cara, a gente consegue encontrar algumas coisas quando a gente faz mudanças na nossa vida. Então, vou te dar um exemplo. Recentemente, isso tem exatos 2 anos, então, né, para mim que sou velho, pô, 2 anos é recentemente, para você talvez seja, poxa, muito longe, mas recentemente eu me mudei, então eu morava numa cidade aqui ao lado, e aí eu vim para essa região. Cara, na hora de fazer a mudança é um negócio muito louco, porque você consegue achar coisas na sua casa que você nem sabia mais que existia. Sabe qual é? A parada estava lá em algum lugar, né, que você nunca achava mais. Você sabia, né, estava por ali, mas sei lá, não achava aquele negócio de jeito nenhum. Aí quando você vai catando tudo, removendo tudo para você colocar nas caixas, sacos plásticos, etc., cara, você acha umas paradas assim que você, meu Deus, eu tinha isso aqui realmente, e, né, achei, encontrei numa mudança. Tem coisa que você só encontra numa mudança radical. Eu lembro que nessa última mudança, cara, eu encontrei uns documentos assim antigos da minha família que eu julgava muito importantes, algumas imagens também de pessoas que eu amei durante essa vida, né? Meus bisavós, por exemplo, avós, pessoas que já morreram. E, poxa, como que aquilo ali tinha significado para mim, e estava guardado numa caixa que eu não tinha acesso há anos. Você já buscou alguma coisa e que para encontrar essa coisa você precisou fazer um esforço muito grande? Na minha casa, um último exemplo para você. Na minha casa tem umas paradas que eu não consigo achar. Aí meu primeiro recurso é perguntar para minha esposa onde é que está. Isso é um recurso sempre bom, que geralmente a esposa sabe onde é que está. E o meu segundo recurso é perguntar para o meu filho onde é que está. Que meu filho, cara, ele sabe onde está tudo dentro da casa, não sei como. Ele sabe, ele tem uma memória de, né, existe essa expressão memória de elefante. Não sei se elefante tem memória, Rafa. Elefante, memória. Beleza, então, cara, meu filho tem uma memória de elefante. Meu filho, eu falo para ele assim, onde é que está tal coisa? E aí, de repente, ele vai lá e acha tal coisa, ele sabe, às vezes ele fala, ó, ele fala até o dia que aquele negócio foi encontrado pela última vez. Ele fala, há 2 meses a gente estava saindo do carro, aí eu vi, tá. É um negócio inacreditável. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente olha para o Sermão da Montanha, Jesus fala que a gente tem que procurar algumas coisas na nossa vida. E o verso 33 do capítulo 6 vai falar que a gente tem que priorizar algumas coisas nessa busca.
Você tem buscado alguma coisa na sua vida? Tem coisa que você se esforça assim para encontrar? Vou te dar um exemplo. A gente, às vezes, e eu falei que era o último exemplo, já estou dando outros, né? Às vezes a gente quer trocar de instrumento. Então a gente já tem um contrabaixo que é muito bom, só que ele, tem 4 cordas e a gente precisa de um de 5. Precisa por quê? Porque a gente inventou que precisa. Não é isso? Aí, beleza. Cara, como é que a gente vai fazer? Vocês são iguais a mim, né? A gente é pobre. Então, o que a gente tem que buscar mesmo de verdade? Então, a gente vai comparando preço, vai olhando, vai vendo. Você se esforça naquilo. Você consegue entender? Você vai comprar uma parada para você, dependendo do que seja, você tem que buscar de verdade. Buscar significa mais do que procurar. Você consegue entender? Buscar significa fazer com zelo, com esforço. Então, muitas vezes, para você escolher um instrumento, por exemplo, demora dias, às vezes meses, às vezes anos para você chegar à parada que você sonhava, que você queria. Jesus vai falar que a gente tem que ter um esforço para buscar algo que é mais importante na nossa vida, que ele chama de reino de Deus. E aí, durante o Sermão da Montanha, na verdade, ele está tentando explicar para os seus discípulos o que seja o reino de Deus. Então, no maior discurso de Jesus que a gente vê na Bíblia, Jesus vai explicar para a gente, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, aquilo que é mais importante nessa vida que a gente tem que buscar, que é o reino de Deus. Então, eu costumo dizer, cara, que sempre que eu tenho alguma dúvida na minha vida, sempre que eu estou em crise, sempre que eu tenho algum dilema, eu abro Mateus 5, 6 e 7, e lendo o Sermão da Montanha, eu encontro a resposta. Não tantas vezes a resposta que eu gostaria, mas eu encontro a resposta de Deus para a minha vida. E a gente tem essa resposta aqui. Vou pedir para você abrir aí. A gente vai ler, mas eu vou pedir para você deixar o texto aberto, que a gente vai sempre voltar a um sermão inteiro. Eu vou ler um verso só, mas eu vou ter que voltar em algumas partes aqui. Tranquilo? Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Cara, o que Jesus está querendo dizer? Primeira lição que esse texto traz para a gente: quando Deus reina, nós não reinamos mais, pelo menos por enquanto. Então, olha só, cara, existe um reino que tem um rei. Você já ouviu falar numa parada chamada monarquia? O que significa monarquia? Arquia significa poder, beleza? Princípio. Mono significa um. Na monarquia tem um que manda. E, consequentemente, né, o resto deveria obedecer. Eu lembro de uma passagem do Pequeno Príncipe, em que ele chega num planeta. Vocês já leram Pequeno Príncipe? É algo que faz sentido para vocês assim e tal? Beleza, aí ele chega a um planeta que tem um rei, mas só tem um rei e não tem ninguém. Aí nesse planeta o rei fala para ele assim: pô, você não quer viver aqui não? Porque sou um rei sozinho, então, né, não tem ninguém para mandar e tal. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, cara, ele fala de algo que é impressionante. Saca só, o Antigo Testamento promete, numa aliança que foi feita com Davi, que um dia chegaria um rei que reinaria para sempre. Então, olha só, um dia chegaria um rei que reinaria para sempre, e o seu reino é reino eterno. É o que diz a palavra de Deus. Esse rei seria chamado Emanuel. Esse rei seria chamado Deus conosco. Esse rei seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse reino é anunciado. Jesus, ele vem a esse mundo como um rei. E esse rei que vem a esse mundo une mais duas figuras do Antigo Testamento. Então, saca só, tem uma figura do Antigo Testamento que é anunciada a Davi, um descendente dele que ia reinar para sempre. No livro de Daniel tem um outro cara que aparece, que Daniel vai falar que é o Filho do Homem.
E no livro de Isaías tem um outro cara que aparece, que é chamado de servo sofredor. Todos esses como profecias para o futuro. Jesus une essa parada toda. Jesus diz que o Filho do Homem veio então para sofrer. O Filho do Homem de Daniel veio então para sofrer, servo sofredor de Isaías. Jesus vai unindo todas essas figuras do Antigo Testamento nele mesmo. E ele vai anunciar isso no Sermão da Montanha. O reino de Deus chega então, mas o reino de Deus não chega como um lugar precisamente. Então saca só, o reino de Deus chega para a gente como um tempo em que Deus reina. Se Deus reina, nós não reinamos mais. Olha só o que Jesus fala. Voltando um pouquinho, verso 24, pedi para você ficar com a Bíblia aberta aí, não foi? Verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Muito provavelmente, aquilo que Jesus está falando aqui no verso 33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, muito provavelmente Jesus está trabalhando nessa oposição, em que há dois reinos disputando, na verdade, o nosso coração. Às vezes a gente se engana, a gente acha que a gente é rei da nossa própria vida, mas a gente nunca é rei de nada. A Bíblia garante para a gente que a gente é escravo de alguma coisa, e a gente pode, na verdade, escolher a quem que a gente vai servir. Ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir ao diabo, ou a gente vai servir à riqueza, a mamão, que é chamado aqui, ou a gente vai servir à imoralidade, ou a gente vai servir a alguma coisa. Você, na verdade, não reinará até que, quando Jesus voltar, Ele vai instaurar o seu reino definitivamente. Pô, Clóvis, então o que você está dizendo? Você falou que Jesus é o reino de Deus, e o reino de Deus veio em Jesus Cristo, mas esse reino ainda virá. É isso, eu estou dizendo os dois. Se você me perguntar assim, poxa, o reino de Deus já veio ou virá? Eu respondo pela Bíblia, sim. Tem lógica essa resposta? O reino de Deus já veio ou virá? Eu respondo sim, e você responde, como assim? Porque dentro da perspectiva de Jesus, o reino de Deus veio nele. É o reino de Deus que vem a esse mundo. Você consegue entender? Então, o reino de Deus é muito mais do que um lugar e muito mais do que um tempo. O reino de Deus é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus. Jesus é um encontro desses dois reinos que se unem no reino de Deus. Num período mais atrás, se você olhasse o verso 9 do capítulo 6, Jesus vai dizer assim: Pai Nosso, está ensinando os discípulos a orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está falando do reino de quem? Está falando do reino de Deus. Olha só, olha como é que é feita a vontade de Deus. Venha o teu reino, o reino de Deus. No reino de Deus é feita a vontade de Deus. E como é feita a vontade de Deus? Assim na terra como no céu. O reino de Deus é o reino que une o reino da terra ao reino do céu. O reino de Deus é o reino em que Deus reina. No reino do céu, o céu reina então sobre nós. A lógica que Jesus quer dizer é a seguinte, saca só. Você olhou para a vida até agora da maneira errada. Você olhou para a vida achando que você era rei de alguma coisa. Você olhou para a vida achando que as coisas estavam debaixo do seu controle. Você olhou para essa vida achando que você podia definir a sua carreira, que você podia definir o seu futuro, que você podia definir a sua beleza, que você podia definir as suas amizades, que você era dono do seu próprio destino e do seu próprio coração. Mas não. Existem dois reis, e diante desses dois reinos, você precisa escolher qual reino que você vai servir. Quando você acha que você é rei da sua vida, na verdade você é escravo do diabo, você é escravo do inferno, você é escravo da riqueza.
então você tem que olhar para essa vida como olham os cidadãos do reino de Deus. Jesus então vai dizer para as pessoas não ficarem preocupadas com a sua própria vida. Olha só, imagine que eu seja filho do cara mais rico do mundo, e esse cara mais rico do mundo me ame, beleza? Porque o cara pode me odiar também. E aí não vai adiantar nada. Eu sou filho do cara mais rico do mundo. Quem é o cara mais rico do mundo? Não sei, não faço ideia. É um desses aí que toda hora aparece nessa lista que vai mudando, né? Que um fica em primeiro, outro fica em segundo, aí o cara perde não sei quantos bilhões e ele se torna o segundo mais rico do mundo, é um negócio desse tipo. Cara, se você é filho da pessoa mais rica do mundo e você é filho dessa pessoa e ela te ama, você se preocuparia assim com aquilo que você vai comer amanhã, com aquilo que você vai vestir amanhã? Lembra, olha, Jesus está falando para os seus discípulos num tempo em que a maioria das pessoas vivia num ambiente rural. Nesse ambiente rural precário, era difícil realmente você ter noção daquilo que seria o futuro. Por quê? Porque era simples, cara, era só parar de chover que acabava a comida, beleza? Era só ter um tempo de guerra que os animais morriam, que as pessoas morriam. Era peste, praga, era doença, muito pior do que Covid, o tempo inteiro. Então, essa galera tinha toda a razão para ficar preocupada. A preocupação deles era uma preocupação relativamente, normal. Você se preocupar com o que você tem que comer, o que você vai ter que vestir. Hoje, talvez, isso seja tão estranho para a gente, porque a gente vive de modo tão mais tranquilo. O que a gente se preocupa é com o supérfluo, né? A gente já tem muito mais do que a gente precisa de modo geral, então a gente se preocupa assim, será que eu vou ter o melhor celular de todos? Será que eu vou ter a melhor roupa que eu acho que eu tenho que ter, a melhor viagem, o melhor intercâmbio, a melhor faculdade? A gente está num nível, sabe, em que a gente tem muito mais do que a gente precisa. E aí Jesus diz que as pessoas não devem se preocupar com essas coisas. E aí nas preocupações ele vai dando razões assim para as pessoas não se preocuparem. E ele vai dizer assim, olha só, vocês valem mais do que as preocupações. Então, vocês valem mais do que as preocupações. A vida de vocês é superior àquilo que você se preocupa. Isso você pode concordar, não pode? Então, se você se preocupa em, de repente, passar no vestibular hoje, a sua vida não vale mais do que passar no vestibular? Se eu dissesse para você assim, beleza, você vai passar no vestibular na carreira que você quiser, mas você morre no dia seguinte. Cara, de que adianta isso? Isso adianta? Eu lembro uma vez vendo uma conversa aí de qualquer pessoa que eu não sei quem é na internet. E aí a pessoa falava assim para outra, se eu disser para você que você vai ganhar 1 milhão amanhã e que depois de amanhã você vai morrer, você trocaria esse 1 milhão por viver no dia seguinte a ganhar 1 milhão? E ela diz assim, com certeza. Então, você consegue entender? Jesus, ele primeiro tenta organizar a balança da nossa vida, mostrando para a gente, primeiro, que a gente não é o Deus da nossa vida. Segundo, que mesmo assim, mesmo que nós não sejamos deuses, existe um Deus todo-poderoso que cuida da nossa vida e acha que a nossa vida vale mais do que muita coisa. Aí Jesus vai fazendo comparações, olha para as aves do céu, essas aves, elas não se preocupam. Você acha que uma ave deixa de dormir pensando se vai chover no dia seguinte ou não, se vai ter a plantinha, a florzinha? Tem ave, né, que se alimenta de néctar, né? E tem ave que se alimenta de fruta, e tem ave que se alimenta de outras aves também. Você acha que essas aves ficam preocupadas com o dia seguinte? E aí depois ele manda a gente olhar para os lírios do campo. Você já viu alguma vez lírios do campo? Lírios do campo. Você olha para as flores, você tem mania de olhar para as flores? Tem que ter, meu camarada, tu é crente. Então, olha só, quem é crente tem que olhar para o céu. Quem é crente tem que olhar para as aves do céu. Quem é crente tem que olhar para a natureza. Tem que olhar, Jesus está mandando você olhar.
E aí, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê que realmente existe um Deus grandioso que está cuidando disso tudo, e tudo está funcionando de modo tão maravilhoso. Então, se tudo funciona dessa forma, Jesus vai dizer para a gente algo misterioso, que é assim: vocês valem mais do que os lírios do campo, vocês valem mais do que as aves do céu. E esse pai que cuida de vocês, que é melhor do que qualquer pai dessa terra. Você tem um pai maneiro? Pô, agradece a Deus aí. Mas tem um pai que é melhor do que o seu pai maneiro. Você tem um pai ruim? Poxa, infelizmente, mas tem um pai que é muito superior a esse pai ruim. E esse pai, que é o Deus Todo-Poderoso, ele cuida de você. Ele cuida, ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe daquilo que é melhor para a sua vida. Ele sabe se a faculdade que você deseja passar é o melhor para a sua vida ou não. Ele sabe. A gente não. A gente às vezes acha que é o melhor. Eu, meus irmãos, quando eu passei no vestibular, eu fui para uma faculdade, e depois troquei de faculdade. Então eu pensava que uma coisa era melhor para mim, depois eu tive que mudar, perdi tempo, sabe? A vida da gente parece totalmente inconstante. E aí Jesus vai mandar a gente olhar, você tem que olhar para a natureza, vendo que Deus sustenta essa natureza, e que por isso Ele sustenta a sua vida também. No final, no verso 32, Jesus vai dizer assim: olha, se vocês se preocupam com essas coisas, se vocês se preocupam com isso, vocês vivem como descrentes. Então, saca só, Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está contando essa história aqui para Pedro, para João, para Tiago. Jesus está falando com a gente. Jesus falando com a gente, ele diz que se a gente se preocupa com isso tudo, a gente age como os descrentes. É como se Jesus dissesse assim: cara, que vantagem que você tem em ser filho de Deus, se você ficar preocupado com essas coisas, como todo mundo se preocupa. Quando você acorda, com o que você se preocupa quando você acorda? Você tem alguma preocupação? Não tem preocupação nenhuma. Você tem alguma preocupação quando você acorda? Sim, poxa, cara, será que isso vai acontecer, aquilo, eu preciso resolver tal coisa? Vocês estão num tempo relativamente legal, né? As contas ainda não chegaram. As contas, de modo geral, né? E nem todo mundo, tem gente aqui que já paga a conta aqui, está no sufoco. Cara, quando eu acordo, então vou jogar para mim. Quando eu acordo, eu penso em milhares de coisas. Existem muitas preocupações que podem realmente tomar conta do meu coração. E aí o que eu vou fazer? Eu olho para a vida que Deus tem cuidado, e eu olho para o meu passado em que Deus cuidou de todas as coisas, de todas as preocupações que eu tive e que foram completamente irrelevantes. E eu vejo a bondade de Deus nisso tudo, e aos poucos eu aprendo a confiar em Deus. Jesus vai dizer no final que quem se preocupa com essas coisas são as pessoas que não têm um Deus para cuidar da sua própria vida. Então, meu irmão e minha irmã, é mais do que certo que as pessoas que não temam a Deus, quem não é crente, se preocupe com isso. Se quando a gente se coloca do lado das pessoas que não são crentes, as nossas preocupações são as mesmas que a deles, isso mostra que a gente está no caminho completamente errado. E que o reino de Deus parece não fazer sentido para a nossa vida. E o reino de Deus faz sentido para a nossa vida quando Ele reina e a gente abre mão do controle. Consegue entender? Então, tipo assim, eu estou muito preocupado hoje, eu estou muito preocupada hoje em arrumar um namorado, uma namorada, em ter um futuro nesse sentido. Eu estou muito preocupado hoje com o que vai ser o estágio que eu vou conseguir. Estou muito preocupado hoje, ou preocupada hoje com o vestibular, se eu vou passar ou não. Estou muito preocupada hoje com a nota final de sei lá o quê. Você já deveria ter estudado. Já deveria ter estudado, tranquilo? Que esse é o seu papel. Eu estou muito preocupado. Cara,
é você e todo mundo, mas, cara, todo mundo que não é crente está preocupado com muita coisa. Jesus, então, pede para a gente buscar em primeiro lugar. Se eu pedisse para você fazer uma lista de 10 coisas aí, 10 é muito, né? Mas não é para a gente não. 10 coisas que você quer, 10 coisas que você quer. Faz uma lista aí, 10 coisas que você quer. Vou colocar assim, tipo, trocar de celular, viajar, conhecer uma pessoa legal que seja crente e esteja solteiro, solteira. 10 coisas aí, bota 10 coisas aí na sua cabecinha. Botou? Onde é que está o reino de Deus nesse negócio aí? Das 10 coisas que você quer hoje. Você quer 10 coisas. Deus vai te dar 10 coisas agora. Né? Eu não estou fazendo essa profecia não, tudo bem? É uma hipótese. Cara, Deus vai te dar 10 paradas agora. Coloca 10 paradas aí, para Deus te dar. Onde é que está o reino de Deus nessas 10 coisas? Consegue entender? Jesus está dizendo, cara, que no mínimo, no nosso top 3 de 10, top 3, galera, tem que estar o reino de Deus, mas tem que ser top 10 na verdade. O top 10 nosso tem que ser o reino de Deus. Sabe qual que tem que ser a minha prioridade nessa lista? Deveria ser, eu quero conhecer mais a Jesus Cristo. Entende? Eu quero ter uma vida de oração mais plena. Eu quero aprender a confiar em Deus e colocar Ele em primeiro lugar na verdade, e não colocar a minha vontade, não colocar o meu desejo, e não colocar o meu próprio coração na frente das coisas de Deus. Eu quero que meus amigos encontrem a Jesus Cristo e que eu seja usado para que eles recebam a palavra de Deus. Consegue entender? Então, quando a gente faz uma lista simples da nossa vida, a gente percebe que, na verdade, o reino de Deus não é prioridade. O reino de Deus é prioridade quando a vontade dele, desse rei, está acima da nossa vontade. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Por que eu disse que, pelo menos por enquanto, a gente não vai reinar? Porque o reino de Deus já chegou em Jesus, e ele chegará também na volta do Filho de Deus de modo pleno. O reino de Deus já chegou. Chegou aonde? Em nós. Chegou no nosso coração. O reino de Deus, esse tempo em que Deus reina, esse tempo em que céus e terra são ligados pela vontade de Deus, esse tempo já chegou na nossa vida e chegará para todos na volta do Filho Jesus. Quando o Filho voltar, nós reinaremos com Ele. É essa a promessa de Deus, porque a gente vai ser transformado de modo que o nosso ser seja semelhante ao Filho. A gente não vai ter mais pecado, a gente não vai ter mais defeito, a gente não vai ter mais doença, a gente não vai ter mais inveja, a gente não vai ter mais nenhum desejo que não seja a vontade de Deus. Então, nesse momento, a gente vai reinar com Ele. É assim que promete a palavra de Deus. Mas até lá, Ele reina sobre nós, Ele reina na nossa vida. Segunda lição desse texto: buscar a justiça de Deus é seguir a lógica do assim na terra como no céu. Perceba, a Bíblia não está falando para você buscar só o reino de Deus. A Bíblia está dizendo, sabe o que é o reino de Deus? Cara, é isso tudo que está sendo dito no Sermão da Montanha. É ser feliz do modo como a Bíblia diz que é ter felicidade. Ser pobre de espírito. Isso é o reino de Deus. Ser pobre de espírito. Se ver necessitado. Quem se acha rico espiritualmente, está fora. Quem se acha superior espiritualmente, mais ungido, mais poderoso, está fora do reino de Deus, beleza? O reino de Deus é ser pobre espiritualmente, se reconhecer fraco, abaixar a cabeça. Esse é o reino de Deus. Para Deus, em oração, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é dos que choram.
se você fica feliz demais com todo o mal que acontece nesse mundo, ou com as bênçãos que acontecem para você e para o outro não, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, de todo o coração, força, alma, entendimento. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é ter fome e sede de justiça, não a justiça própria, não a nossa justiça, não a justiça que acha que a gente é melhor do que os outros, mas a justiça de Deus. O reino de Deus é ser misericordioso, é perdoar, é apanhar e aceitar apanhar para a glória de Cristo, é levar o prejuízo para a glória de Cristo, é se dar mal para a glória de Cristo, é ser cuspido para a glória de Cristo, é ser hostilizado pelos seus amigos na internet para a glória de Cristo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é para os limpos de coração, é fugir do mal, é fugir da aparência do mal, é fugir da imoralidade sexual. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é para os pacificadores, aqueles que buscam concórdia, aqueles que buscam o abraço, aqueles que buscam a paz. O reino de Deus é para quem é perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é ser sal e luz. Aí Jesus vai explicar. O reino de Deus é você perdoar, porque você foi perdoado por muito mais do que aquilo que você pode perdoar qualquer pessoa que está do seu lado. O reino de Deus é deixar a vingança para Deus. O reino de Deus é amar os inimigos, dar a outra face, dar o que comer para quem te pede e para os seus inimigos também, dar o que beber para quem te pede e para os seus inimigos também, repartir. Se alguém pedir para andar 1 milha, você andar 2, se alguém pedir a capa, você dá 2, você dá o manto também, você dá tudo que você tem. Isso é o reino de Deus. Só que Jesus diz que a gente deve buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Cara, quantas vezes eu quis na minha vida o reino de Deus, ser filho desse rei, mas quantas poucas vezes eu quis a justiça de Deus para a minha vida. Quando a gente busca a justiça de Deus, cara, a justiça de Deus é diferente da nossa, é o assim na terra como no céu. Vou te dar um exemplo. Eu construí em sociedade com meu irmão um negócio, uma empresa. E aí chegou a pandemia, era um curso de redação presencial para vestibular. E aí chegou a pandemia, cara, e fechou o presencial. A gente migrou para o online e tudo mais, etc. E a gente ficou 2 anos sem poder dar aula presencial. E aí existiam pessoas que trabalhavam com a gente, que elas tinham que trabalhar quando o curso abria, que era a pessoa que limpava, por exemplo, a pessoa da limpeza. A gente decidiu, por causa do reino de Deus, pagar o salário dessa pessoa da limpeza, sem ela varrer um grão de poeira do curso que ficou fechado durante o tempo que ficou fechado, e a gente decidiu pagar esse salário sem saber se a gente ia ter o suficiente para pagar as contas da nossa própria casa, sem saber se a gente ia ter o suficiente para pagar as coisas para os nossos próprios filhos. Eu paguei a escola dos meus filhos numa pré-escola. Meu filho não é obrigado a estudar em pré-escola, nem minha filha. Pela lei brasileira, você só é obrigado a colocar seu filho numa escola, e você tem o direito a colocar numa escola pública, a partir do 1º ano do ensino fundamental. Eu paguei a pré-escola dos meus filhos porque eu queria pagar o salário dos professores dos meus filhos, sem saber se o aluno meu ia pagar o meu salário. Eu pagava o salário desses professores para que eles tivessem o que dá para a família deles, e tomei todo tipo de prejuízo. Eu e meu irmão, a gente fez assim, que era meu sócio, e a gente fez isso porque essa é a justiça de Deus. Você consegue entender? Quando a gente busca o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas são acrescentadas, porque a justiça de Deus é você anunciar com a sua vida, com as suas escolhas, com o seu dinheiro, com as suas atitudes, que o reino de Deus chegou. Essa é a justiça de Deus, você dizer para o mundo, o reino de Deus chegou. A gente não trabalha na lógica desse mundo, a gente não quer a riqueza para a gente não pensa no futuro como se a gente tivesse desesperado. A gente sabe que no final das contas Deus vai suprir toda a necessidade da nossa casa.
Eu olho para as aves do céu e tenho essa certeza. Eu olho para os lírios do campo e eu sei que Deus vai alimentar os meus filhos e vai dar o que vestir, e isso é suficiente. Então eu vou usar os meus recursos para a justiça de Deus e para a glória de Deus, para que o reino de Deus chegue então para as outras pessoas que não vivem debaixo do reino de Deus e vivem debaixo do pior reino de todos, que é o reino do pecado, o reino da escravidão do pecado. Meus irmãos, essa é a beleza do reino de Deus e da sua justiça. É você olhar para essa terra com a cabeça de quem vive no céu, beleza? Com a cabeça de que o reino do céu chegou para você e o céu reina sobre a sua vida. E agora você vai viver desse jeito. Você vai tomar prejuízo, você vai sentar no pior dos lugares de todos, você vai ser muitas vezes desrespeitado, hostilizado, nem todo mundo vai curtir você, mas você vai agir como aquele que anuncia o reino de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Existem coisas, meus irmãos, que a gente anuncia com a nossa vida, e o reino de Deus é uma delas. Se Jesus reinar sobre a sua vida, as pessoas que estão à sua volta conhecerão o reino de Deus. Se Jesus reinar na sua vida, os seus pais vão se converter, porque eles vão ver, cara, que existe algo que é muito melhor do que qualquer preocupação dessa vida. E aí, certamente, as ansiedades do nosso coração vão embora, e por isso que Jesus diz, olha, não fica pensando no dia de amanhã, e ele vai dizer isso na sequência, verso 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia seu próprio desafio, basta a cada dia a sua própria crise, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso tudo está correlacionado. Aí você vai ler a oração do Pai Nosso. Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá hoje. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem é o hoje. Você consegue entender? Não deixa o reino de Deus reinar na sua vida só amanhã. Deixe o reino de Deus reinar sobre você hoje. É aquilo que você tem, é a única coisa que você tem. O passado Deus perdoou, aleluia, está lá na profundeza do mar. O futuro você não sabe o que vai acontecer. Então hoje Jesus precisa reinar na sua vida. Única aplicação, busque, é a de Jesus. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Cara, o que você está buscando em primeiro lugar hoje? O que você busca em primeiro lugar hoje? Busque o reino de Deus, mas não somente o reino de Deus, busque a justiça do céu, busque a justiça de Deus, e tudo mais vai ser acrescentado. E vai ser assim para as pessoas que estão à sua volta também, que seja assim até a volta de Jesus Cristo, amém? Vou orar com você então. Senhor, quão difícil é entender que o seu reino já chegou para nós, a ponto de entregarmos as nossas preocupações no teu altar, a ponto de olharmos para as coisas que parecem tão comuns nessa vida, como pardais, pássaros comuns que comem, têm que comer, e a gente olhar para essas coisas e ver a tua mão poderosa sustentando essas coisas, Senhor. Que o nosso olhar se volte para isso tudo, como aqueles que nasceram de novo e percebem que o teu reino chegou. E sobretudo, Senhor, que a nossa vida resplandeça a tua justiça, para que a nossa vida anuncie para as pessoas que estão à nossa volta que o teu reino veio, que o teu reino está entre nós, o reino daquele que foi profetizado durante milhares de anos, o reino daquele que reinaria para sempre, que seria o filho do homem e servo sofredor ao mesmo tempo, o reino daquele que viveu nessa terra, para que a nossa vida fosse alcançada e levada até o céu. Senhor, faz assim, muda o nosso coração, transforma, Senhor,
Ajuda a gente a ganhar as pessoas que estão à nossa volta pelo nosso testemunho. Faz assim, reine sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.